Olá, gurias! Como é que vocês estão? Finalmente vindo aqui fazer uma live. Confesso pra vocês que eu tô nervosíssima, que faz um tempão que eu não faço live aqui com vocês. E nos últimos meses eu tava planejando o conteúdo que eu ia trazer aqui, né, pra conversar com vocês. E aí depois de tudo planejado, agora tem que botar a mão na massa. Então cá estou eu pra trazer um conteúdo super legal, assim. Quero contar hoje um pedacinho da minha história, que foi muito importante pra eu dar essa virada de chave e realmente começar a viver de maquiagem. Então esse conteúdo vai ser sobre isso, sobre quando eu fui jovem aprendiz, né, e tive a experiência de trabalhar em uma empresa. Esse passo foi super fundamental para eu entender que, na verdade, eu não gostava de trabalhar em empresa, não gostava de estar ali fazendo algo que não fazia sentido para mim, sabe? E eu vejo que tem muitas pessoas que estão iniciando, né, precisam começar a trabalhar, ter o seu próprio dinheiro e acham que a única opção é trabalhar em uma empresa, trabalhar pros outros, sei lá, fazer um concurso. E, na verdade, tem outras opções, né? Dá pra gente fazer o que a gente gosta e, ao mesmo tempo, ser bem remunerado por isso. Então, hoje eu vou contar um pouquinho sobre isso, né? Estou aqui com o meu tablet, porque eu anotei tudo que eu tenho que falar aqui pra vocês, pra eu não me esquecer, porque eu sou meio perdida, daí começa a entrar gente aqui e tudo mais, já me dá um nervoso. Então eu anoto tudo pra não me esquecer, tá? Então, assim, se você quer iniciar na maquiagem, essa live vai ser muito importante, porque o público que eu mais quero atingir são aquelas pessoas que estão ali entre os 14 e 20 e poucos anos, né, que precisam entrar no mercado de trabalho, querem ter querem ganhar dinheiro, né, para comprar as suas coisas e tudo mais. E esse conteúdo é justamente pra você, né? Mas principalmente se você tá começando a maquiar ou até mesmo já maquia de graça as pessoas, né? As pessoas pedem pra vocês maquiar elas e você não tá ganhando dinheiro com isso ainda. Então essa live é justamente pra essas pessoas que estão começando, né, nessa área. Ou até mesmo já estão maquiando, já estão cobrando por esse serviço, mas não chegam a faturar pelo menos 3 mil reais com maquiagem. Que é, assim, um valor médio, assim, que dá pra fazer no mês sendo maquiadora, né? É o que eu faço, tô aqui no meu estúdio, aliás, e é aqui que eu ganho minha grana todos os dias, né? Através da maquiagem. Oi, Tanise, tudo bem? Saudades, nega. Então, né, se você se encaixa nesse perfil, não perde essa live, porque eu tenho certeza que você vai sair aqui com muitos ensinamentos que fizeram muita diferença na minha vida e pode ser que faça na sua também, né? Então, assim, quando eu tinha ali entre os meus 16, 17 anos, eu queria muito começar a trabalhar e ter o meu próprio dinheiro. Só que... E eu já maquiava nessa época, hein? Ainda não era pandemia e eu queria muito, assim, trabalhar numa empresa, trabalhar em algum lugar onde eu tivesse salário fixo, né? Então, o principal era eu ter o salário fixo todo mês. Porque apesar de eu já estar maquiando, de eu já prestar esse serviço, eu não levava como um serviço de verdade. Eu não levava isso como... Não enxergava aquilo como um trabalho. Por mais que eu recebesse pelas maquiagens e tudo mais, aquilo ali pra mim era só um hobby. E aí, por conta disso, eu fui atrás de um serviço, né, de um trabalho, né, onde eu ia lá, sei lá, da 1 às 5, e aí, no final do mês, eu ia receber o meu salário, né, afinal de contas, era assim que os meus pais viviam a vida deles, era assim que a minha irmã vivia a vida dela, e a maioria das pessoas que eu conhecia também vivia dessa maneira, né, então eu pensava assim, não, preciso trabalhar desse jeito também, né. Então, nessa época aí, eu me inscrevi no CIEE, que é aquele Centro de Integração, Escola e Trabalho, eu acho, não sei direito a sigla, né? Mas CIEE, a maioria das pessoas já conhece, né? Porque é lá que tu vai entregar teu currículo e tal, e tem toda aquela questão de jovem aprendiz e estágio. Então eu fui lá, fui atrás, deixei meu currículo lá, e eu era bem dedicada, tá? Então, assim, por mais que fosse, sabe, independente de onde que eu
fosse ir pra ser selecionada, eu ia dar o meu melhor, sabe? Então isso aí sempre teve muito enraizado em mim, né? Independente do que eu fosse fazer, eu ia entregar o meu melhor. E ia atrás, sabe? Porque eu realmente queria um serviço, então eu peguei, fui atrás, não esperei ninguém entregar um currículo pra mim, né? Eu peguei, fui lá, liguei pro CIE na época e falei, olha só, enviei um currículo pra vocês podem dar uma olhada, né? Porque eu quero trabalhar, né? Então se tiver alguma oportunidade, que vocês me indiquem, né? Afinal de contas era a função lá do trabalho deles. Aí fiz o meu currículo no Canva, fiz um currículo assim, top, coloquei tipo assim, tudo que eu sabia fazer e tudo mais. Eu não tinha experiência, porque era o meu primeiro emprego, né? Mas quando tu entrega o currículo pra eles, pro CIE, a intenção deles é que seja o teu primeiro emprego mesmo. Então, né, era uma das melhores opções, assim. Aí cheguei lá, enviei o meu currículo pra eles, liguei pra eles. Aí deu alguns dias, umas semanas assim, e eles me ligaram de volta, mandaram mensagem, falaram que tinha uma vaga numa empresa, que era uma indústria farmacêutica, aqui numa cidade, né, que é a Multilab. E aí eles perguntaram se eu tinha interesse, né? E aí ia ter lá entrevista, data e tudo mais, e eu falei, sim, eu quero, né? E fui, e daí eles me enviaram a data, me enviaram também um negócio lá que eu tinha que escrever algumas informações sobre mim e tudo mais, e daí fui pra entrevista. Eu não sabia muito bem como que ia ser, mas eu tava, tipo assim, olha, falando, cara, eu vou pra conseguir essa vaga, né? E não sei quem é que vai estar lá, mas eu vou entregar tudo. E aí, antes da entrevista, eu me preparei, eu me planejei o que eu ia falar, né? Porque tinha ali um questionário de coisas que a gente tinha que falar sobre a gente e tudo mais. Peguei e fui pra entrevista, né? No tal dia. E quando eu cheguei lá, era uma entrevista em grupo. Então tinha, sei lá, umas 20 pessoas lá, tipo, um monte de gente, todo mundo lá num ambiente lá bem grande da empresa, num auditório, tipo assim. E todo mundo ia ter que falar um pouquinho sobre si, né? E aí eu peguei e esperei lá uma galera falar, né? Porque eu também sou muito envergonhada, sou muito tímida, tenho, assim, fobia de falar em público. Até pra fazer essas lives, assim, eu preciso me concentrar muito antes de vir aqui conversar com vocês, porque por mais que tenha uma, duas pessoas, já me dá um nervoso, né? Porque eu fico pensando assim, gente, se as pessoas estão na minha frente, eu já ia morrer, assim, de vergonha, sabe? Mas, enfim, luto muito contra isso, né? Então, às vezes, quem vê de fora acha que, ela é super extrovertida, ou sei lá o que. Não, gente. Eu tenho, assim, fobia. E aí, nessa entrevista, fui lá, entreguei tudo, dei o melhor de mim. E não foi à toa que peguei e fui contratada, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar lá, na entrevista a gente poderia escolher o setor que a gente queria, né? E aí eu falei assim, quero ir pra produção, porque eles deram uma baita propaganda da produção, que era muito legal e tal, daí eu falei, é esse aí que eu quero. Mas eu nem imaginava, né, como é que seria e tudo mais, só achei legal e pode ser isso aí mesmo. Aí comecei a trabalhar na produção dessa empresa de indústria farmacêutica no setor administrativo, né, então todas as ordens dos medicamentos iam para esse setor, e daí lá elas faziam a conferência e tudo mais. Então eu aprendi muita coisa, conheci muitas pessoas, tive que ir atrás das pessoas lá na produção, né, para conseguir assinatura e tal. E, tipo, ninguém me conhecia, então era um trabalho, assim, que só dependia muito de mim, sabe? De eu ir atrás, de eu vencer essa minha vergonha e ir atrás das pessoas. E aí foi o que eu fiz, né? Então, no início era tudo muito novo, eu não conhecia quase nada. E aí eu tava super empolgada, né? Só que daí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que aquele trabalho ali não passava muito daquilo ali, sabe? O ambiente também com as pessoas, muita gente reclamava e tudo mais. E aí eu enxergava aquilo ali, tipo, cara, as pessoas estão aqui, mas elas não gostariam de estar aqui de verdade. Elas estão aqui só pelo dinheiro. E aí eu comecei a perceber que não tem como a gente trabalhar só pelo dinheiro. A gente tem que ter um propósito por trás do nosso trabalho, senão é algo que a gente vai viver reclamando, vai, tipo assim, começa a semana esperando pela sexta, esperando que aquilo ali acabe de uma vez. Porque aquele trabalho não faz sentido pra nós. A gente tá correndo atrás dos sonhos de outra pessoa e não dos nossos sonhos. E
Quando eu, tipo assim, depois de um tempo, sei lá, eu tava um ano mais ou menos nessa empresa, eu tinha aprendido quase tudo que tinha pra aprender naquele setor. E eu já tava, assim, ó, saturada, porque eu não tava gostando de trabalhar ali, sabe? Então, quando eu percebi isso, quando eu tive essa virada, assim, cara, não estou mais gostando de trabalhar aqui, eu comecei a me organizar pra não precisar mais trabalhar daqui, não precisar mais daquele dinheiro, sabe? E aí eu já sabia que eu tinha esse talento com a maquiagem. Então eu falei, cara, se eu me dedicar da mesma maneira que eu me dedico pra trabalhar nessa empresa, eu vou ter sucesso também. Então foi nisso que eu acreditei. Então um ponto muito importante foi eu acreditar em mim mesma, acreditar que quando eu fosse sair dessa empresa, eu iria conseguir também fazer a grana que eu fazia quando eu trabalhava lá, né? Então assim, nesse trabalho como jovem aprendiz, eu ganhava R$ 600 para trabalhar de segunda a sexta, meio período. Então, a minha meta era fazer R$ 600 depois que eu saísse de lá, né? E eu acreditava que, assim, bom, não vai ser muito difícil, né? E de fato não foi. No primeiro mês que eu saí dessa empresa, eu já fiz o salário que eu fazia em um mês trabalhando lá. E fazendo o que eu gosto, né? O que eu tenho talento de fato. Então, eu cumpri, né, o meu contrato de 2 anos, que era 2 anos que eu ia trabalhar nessa empresa. Só que daí, depois de um ano, assim, 1 ano e 6 meses, mais ou menos, eu comecei a me organizar pra eu poder sair de lá e eu ter uma grana guardada, sabe? Comecei a investir também grande parte do que eu ganhava nos móveis do meu estúdio, né, do estúdio que eu tô hoje, pra quando eu saísse já tá tudo no esquema, né, tudo preparado pra eu simplesmente só botar a mão na massa, né? E um ponto importante pra vocês saberem também é que nessa época que eu estava trabalhando na empresa, a minha casa estava em reforma, né, os meus pais estavam reformando a casa, né, eu moro na casa dos meus pais com eles, e aí eles resolveram fazer uma peça na casa pra eu começar a atender, né, porque daí eu já tava falando com eles, né, que eu gostaria de começar a maquiar e tudo mais, no caso full time, tipo, trabalhar o dia inteiro com isso, e daí eu ia precisar de um espaço, né, então eles me ajudaram nessa, fizeram essa peça pra mim, né, pagaram a mão de obra e tal, né, e aí tudo que tá aqui dentro eu comecei a adquirir com o salário que eu recebia naquela empresa. Então, assim, eu deixei de gastar com coisas que eu gastava antes pra investir o meu dinheiro nos móveis daqui, nos materiais que eu precisava comprar e tudo mais. E aí, obviamente, tive que abdicar de algumas coisas, né? Então, eu tinha mania antes de, vou comprar um tênis, vou comprar alguma coisa. Daí eu pegava, parcelava em várias vezes. E aí eu parei de parcelar essas compras e comecei a antecipar as parcelas pra eu pagar e não ter mais aquela dívida ali, né? Então, o meu objetivo era que quando eu saísse da empresa eu não tivesse mais nenhum tipo de dívida pra pagar, né? Nenhuma compra parcelada, nem nada do tipo. E os meus materiais eu comprava no cartão. E aí, tipo, sei lá, dava uma compra de, sei lá, R$ 600. Eu não parcelava no máximo em 2 vezes. E aí, a minha meta era conseguir aquela grana ali nas maquiagens. Então, eu dava de tudo, assim, pra eu conseguir ter aquele dinheiro pra pagar o cartão depois, né? Então, assim, tudo que eu ganhava era pra pagar o meu investimento. Mas que, obviamente, eu saberia que ele seria depois recompensado, né? Porque, por exemplo, assim, tu compra uma base, aquela base, ela não vai durar só em uma cliente, vai durar em várias. Então, isso daí foi algo que acaba tendo um lucro por trás da maquiagem, né? Porque eu tenho muitos produtos aqui que já estão todos pagos, outros que, né, tipo assim, faço reposição todos os meses, né? Mas é algo que dá lucro porque você não precisa estar comprando a mesma coisa todos os meses, né? Então, por isso que eu ficava tranquila. Porque por mais que eu fizesse uma compra grande, eu sabia que eu ia conseguir pagar ela, porque as maquiagens, elas iriam vir, sabe? É importante também salientar que eu saí dessa empresa em julho de 2021, se eu não me engano. Depois eu fiquei mais um período ali só fazendo home office, tipo, por causa da pandemia, com o CIE, né, que eram umas aulas lá,
mas eu lembro que em setembro de 2021 eu tava 100% livre, né? Mas eu já não precisava ir pra empresa desde julho de 2021. Então vai fazer 2022, vai fazer 2 anos que eu tô com o estúdio 100% trabalhando aqui e minha renda vem 100% daqui. Mas lá em julho de 2021, que tava quase acabando a pandemia, que foi quando eu realmente tava só com o estúdio, sabe? Depois passou por uma reforma e tudo mais, mas eu comecei com o mínimo possível. Então, assim, antes do estúdio ser como ele era todo branco, assim, não tinha nenhuma decoração e tal, tinha só aqui a minha penteadeira, a maca, um ring light e era isso, sabe? Daí tinha um banheiro aqui e tudo mais, mas era um espaço, assim, bem simples, né? E antes disso, eu tava maquiando dentro da minha casa, né? Até ficar tudo pronto aqui dentro, precisei maquiar um tempo na minha casa. E tava tudo bem, sabe? Mas o primordial foi eu estar ativa nas redes sociais, né? As pessoas saberem que eu estava maquiando pra virem até mim querer o meu serviço, né? E aí eu poder ter grana pra investir. Mas se não fosse isso, né, de ir atrás, né, de estar aqui nas redes, provavelmente não teria as clientes que eu tenho hoje e provavelmente não estaria faturando 3 mil reais, né? Então isso aí é outro ponto importante, porque desde o momento que eu saí dessa empresa, eu comecei a dedicar 100% do meu tempo nas redes sociais, né? Mostrando para as pessoas que eu estava aqui e estava pronto para maquiar elas, independente do horário, né? Então realmente comecei a tentar conseguir o maior número de clientes possível. Então, meu primeiro objetivo com o Instagram foi isso, foi em busca de clientes, né? Hoje em dia, esse objetivo já tá um pouquinho diferente, né? Tanto é que eu estou aqui fazendo a live pra vocês, mostrando como que isso foi possível, né? Como é possível ter o que eu tenho hoje. Mas o principal foi pegar o tempo que eu tinha livre e dedicar 100% pra conseguir clientes novos, né? De repente, conseguir as clientes que eu já maquiava antes, né, de estar nessa empresa, porque daí nesse período que eu tava trabalhando lá, eu não tava maquiando tanto assim, né? Então, uma coisa que eu digo é, se você tem tempo livre, você precisa dedicar ele pro seu negócio, sabe? Então, assim, não tô trabalhando, cara, então, assim, você pode fazer dinheiro mesmo sem estar numa empresa, né? Basta você conseguir replicar aquilo que as pessoas estão fazendo na internet pro seu negócio. Então, quando eu vejo alguma maquiadora que é referência pra mim fazendo algum tipo de conteúdo, eu tento ter uma visão um pouco mais analítica do que ela tá fazendo ali pra eu poder replicar também. E aí eu utilizo esse tempo que eu não tô fazendo nada pra criar conteúdo, sabe? Antes eu chamava modelos pra eu maquiar, né? Chamava uma amiga minha e tal, pedia pra ela vir aqui e aí tirava várias fotos dela, também gravava vídeo maquiando ela, depois eu editava e tal. E na época meu celular não tinha muita memória, então eu passava muito trabalho com isso, porque eu tava gravando, daí quando vê, pum, não tinha mais memória. E aí isso era muito ruim, né? Porque aí eu perdia grande parte do conteúdo, não tinha muito o que fazer. Mas ainda assim eu não deixava isso me parar, né? Então logo depois eu editava o conteúdo e tal. E postava, sabe? Então, assim, eu realmente utilizava o que eu tinha em mãos e eu não me importava se não tava bom o suficiente. Eu não ficava com isso do perfeccionismo, né? De gravar um conteúdo e não ficou bom, eu vou postar. Não, eu postava mesmo assim, porque eu sabia que uma coisa que ia diferenciar o meu sucesso do meu fracasso seria ter constância com os conteúdos que eu publicava, né? Quanto mais eu fosse repetitiva, mais as pessoas saberiam que eu estava trabalhando, né? Então, às vezes, antes, né, quando eu tava lá no início, as pessoas perguntavam, tu tá maquiando? Tipo assim, sim, eu estou maquiando, sabe? E daí eu ficava pensando, é um erro meu as pessoas me perguntarem se eu tô maquiando. Porque se eu quero que aquilo ali seja o meu trabalho, seja a minha profissão, as pessoas têm que saber que é a minha profissão e não me perguntar se eu ainda estou maquiando, como se em algum momento eu fosse parar ou se eu não levasse aquilo ali tão a sério, né? Então isso é importante também. Se as pessoas te fazem esse tipo de pergunta, quer dizer que você não tá
estando tão presente assim, né? Então, por isso que é importante você sempre mostrar que você tá trabalhando com isso pra não receber esse tipo de comentário e as pessoas ficarem com dúvida se você maquia ou não maquia, né? Mas enfim, outra coisa que eu acho muito importante de falar é que o tempo é a unidade de medida mais valiosa que a gente tem, né? E tem pessoas que ainda não reconhecem isso e acham que o que vale mais é o dinheiro ou, sei lá. Pra mim, o tempo é a coisa que mais pode nos trazer retorno no longo prazo. Então eu vejo assim que o tempo tá passando rápido demais e eu fico tipo assim, ai gente, socorro. E tem gente que fica feliz que o tempo tá passando rápido, sabe? Só que cada minuto que passa é um minuto que a gente deixa de investir no que a gente acredita de verdade, né? Então, assim, por isso que eu digo, se você quer começar a maquiar, se você já tá maquiando, mas não sabe como colocar isso em prática, né? Como mostrar para as pessoas que você tá trabalhando com isso de verdade. Utilize o tempo que você tem livre em prol disso, sabe? Então, se você tá trabalhando em algum lugar, quando você já tá em casa, utilize 2 horas do seu dia para investir nisso, sabe? E estudar como é que você pode divulgar o seu serviço, como é que você pode melhorar a sua técnica, né? Ou até mesmo chamando alguém até a sua casa para você maquiar essa pessoa e treinar ali treinar a sua make, né? O que você faz. Até vai ter outras lives aqui no Instagram onde eu vou estar maquiando o cliente. Então, acredito que vai ser super, super bom, né, pra quem quer começar, né, porque vai ver o jeito certo de começar a maquiar, né, de como fazer uma maquiagem, todo passo a passo, porque é importante isso, né, ainda mais que você vai começar a entregar um serviço e cobrar por ele. Então, não é qualquer coisa que você vai fazer, né, você realmente vai dar o seu melhor. Mas eu sempre digo que é mais importante você começar com o que você já tem, do que ficar esperando o momento certo, porque o momento certo ele nunca vai chegar. Então, assim, eu não tava preparada pra sair daquela empresa, mas ainda assim eu saí da minha zona de conforto e comecei a fazer algo que eu não fazia antes. E aí foi isso que me trouxe os resultados que eu tenho hoje, né? Se eu não tivesse começado lá, se eu não tivesse escolhido sair da empresa para começar a me dedicar pro meu negócio, eu não teria o que eu tenho hoje. Mas é importante falar que todo mundo tem um início e, inclusive, você, sabe? Se você não começar hoje, daqui 1 ano você vai ter se arrependido, não tenho dúvidas. Eu gosto muito de utilizar aquela analogia do treino, né? Então, eu faço crossfit e se não tivesse começado só com a barra, só levantando a barra, ou só me pendurando e fazendo um balanço lá, se eu não tivesse feito movimentos que com as menores progressões, hoje em dia eu não conseguiria fazer exercícios que são bem mais complexos, né? Então eu lembro até hoje que quando eu fui no CrossFit pela primeira vez, eu não conseguia pular uma corda, né? Não conseguia fazer um pulo de corda. E hoje eu já consigo passar a corda 2 vezes quando eu faço um pulo só, né? Fazer um double under que a gente chama. Mas se eu não tivesse começado, né, com aquele mini passo de um dia eu não nem conseguir pular, eu não conseguiria fazer o que eu faço hoje, né? Então, assim, tudo é questão de começar e aí com o tempo você vai melhorando e vai progredindo ali a sua técnica, né? Mas se você sempre deixar pra depois isso ou não colocar como uma prioridade na sua vida, provavelmente você vai estar no mesmo lugar daqui 2 anos, né? Mas a gente tem que estar sempre em movimento, tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar e tentar ser o melhor no que a gente acha que a gente tem talento, sabe? Então, no momento que você reconhece que você realmente sabe maquiar, que você tem uma facilidade maior do que as outras pessoas, não tem porquê você não investir nisso, né? Então, somente a constância vai trazer o resultado pra vocês, né, gente? E outro ponto importante também pra finalizar essa live é que quando eu tive esse momento de decisão, né, de se eu continuo ou não, é muito importante a gente acreditar em nós mesmos e não seguir a manada, né? Então, o que seria a manada, né?
Tem lá um monte de boi, tá todo mundo indo no mesmo lugar. Se um boi sai da manada, vai ser difícil todos eles acompanharem esse boi, né? Mas eles geralmente vão acompanhar a quantidade maior de boi que tá na frente. E não um que se desviou, né? Então, se você começar a fazer o que todo mundo faz, você vai ter os mesmos resultados que essas pessoas. Mas para você ter resultados diferentes, você precisa agir de forma diferente. E pode ser que as pessoas elas venham falar contigo e digam que aquela ali não é a maneira certa ou não é a melhor maneira e que tem formas que são muito mais seguras de você conseguir o que você quer. Só que pra gente ter resultados acima da média, né, resultados muito tops, a gente vai ter que se arriscar um pouquinho. E é isso aí que vai fazer a diferença. A gente se arriscar, porque esse risco aí vai ser proporcional ao resultado que a gente vai querer, né? Que a gente vai ter no futuro. Então, por mais que você dê um pequeno passo hoje, vai ser esse passo aí que vai te trazer um resultado grande no longo prazo, né? Mas ninguém começa investindo R$1 hoje e ganhando R$1.000 amanhã, né? A gente vai de pouquinho em pouquinho. E essa live foi sobre isso. Pretendo fazer outro conteúdo na quinta, amanhã, ou na sexta, mas eu aviso aqui vocês. E era isso, galera. Beijos e até a próxima.